TV, internet. Uma saudação especial aqui aos amigos aqui lá do Cepinho. E quero começar parabenizando vocês. Acho que mais importante do que a mobilização é vocês estarem aqui para poder, inclusive, fazer um juízo de valor e saber exatamente como é que funciona a política. Existe uma política de prática, de exercício da cidadania, onde as pessoas vão, e muitas vezes a gente não tem as soluções, mas tem a coragem de dizer a verdade. E tem outros que se utilizam do momento de fraqueza, de desespero das pessoas e querem tirar proveito político dessa situação e vão prometer para vocês coisas que dificilmente serão realizadas. E aí a gente tem que ter um cuidado muito grande de estar junto com vocês, mas ter também a honestidade, né, e não ter medo de fazer um enfrentamento, como a Rose colocou aqui, e estar junto, mas dizer a verdade para vocês daquilo que realmente a gente pode fazer. Confesso que eu, particularmente, conheço muito pouco da história de vocês ali, mas especificamente no caso da educação, assim que chegou para nós a informação do problema lá com a escola, eu já procurei o secretário e ele havia garantido que não haveria prejuízo para os alunos, que eles teriam o transporte para levá-los até a Escola Silvio Silveira. E quem conhece a Escola Silvio Silveira sabe que é uma escola excelente, os alunos estão muito bem lá, eu tenho certeza disso. E o compromisso do governo é de procurar, eles estão fazendo isso, uma nova área, para que se faça uma nova escola lá. Isso é o que a gente pode dizer que nós temos de concreto, que está acontecendo. No demais, a gente vai ter que estar conversando para poder realmente alimentá-los com informações que possam deixá-los tranquilos, que possam dar condições para que vocês possam dormir, porque eu sei que deve ser uma situação muito difícil. Então não adianta a gente ficar aqui dizendo que nós vamos resolver todos os problemas, porque a coisa ela se arrasta há muito tempo e vocês sabem disso. Então a gente tem que ter a coragem de dizer isso, que o que vocês precisarem dessa casa, nós estaremos aqui, inclusive providenciando uma reunião, se for o caso, com algum representante da prefeitura, desde que vocês tirem uma comissão, porque acho que não dá para falar com todo mundo. Então, acho que isso a gente pode estar conversando na medida que vocês assim desejarem, tá certo? Mas desde já, parabéns pela mobilização. A gente fica muito feliz de vocês estarem aqui, porque a gente pode falar diretamente isso para vocês, sem mandar recados, tá certo? E só queria, o Maurício veio aqui e colocou o tucano, e eu estava dizendo para ele ali que o tucano, ele é um animal da fauna brasileira e um animal muito exótico, muito bonito. Mas quem não conhece a história desse animal vai conhecer agora. O tucano é um animal muito perigoso. Ele é um animal traiçoeiro, ele é predador, ele é carnívoro. Ele invade o ninho dos pequenos pássaros e come os seus filhotes. Isso não sou eu que estou falando, não, ele é bonito. Só estou dizendo, ele é um animal muito perigoso. Pode pesquisar no Google lá. É um animal predador que come o filhote dos outros animais. Então, eu não me identifico com esse pássaro em hipótese alguma, tá certo? É uma brincadeira, tá, com o Maurício, mas já que ele trouxe o tucano, eu estou contando a história do animal, né? Eu queria começar agora também, e aqui quero dizer que nós aqui, independente de sermos do lado ou contra o governo, há um respeito muito grande por alguns vereadores, e eu sempre cito aqui a pessoa do meu amigo Edgar Sazak, que todos sabem é da oposição. E quando ele faz as perguntas, quando ele faz o questionamento, a gente sempre troca ideia, porque sempre tem verdade nisso. E às vezes a gente não conhece toda a verdade. Então, na história da Dom Pedro, ele teve, né, a iniciativa de reunir moradores, autoridades aqui nessa casa, para discutir o problema daquele trecho que pega ali do Igarapés até lá perto do 22 de abril, que a gente sabe que é um trecho perigoso, que traz um problema muito sério para aquela população. Já perdemos muitos conhecidos, muitos amigos ali em acidentes graves. Mas a verdade dessa história é como eu disse, não podemos ficar aqui querendo empurrar para um para outro, que isso não resolve o problema da sociedade. Porque a gente tem que sentar e resolver. E na oportunidade aqui, o Hamilton teve uma reunião com o coordenador lá da Rota das Bandeiras e do antigo coordenador do DR, e disse o seguinte: eu só preciso que vocês nos deem autorização, porque nós vamos arcar com os custos, nós vamos fazer a rotatória, nós vamos fazer a iluminação, porque o que acontece, e quem não sabe, eu falo por mim, eu fui subprefeito lá do distrito de São Silvestre, e lá é cortado por uma rodovia estadual, e nós temos a linha de água do SAI, que vai margeando aquela pista lá, e toda vez que a gente tinha um vazamento, pasmem vocês, o SAI tem que ligar para o DR para pedir autorização para eles,
para poder encostar uma máquina lá para fazer a escavação, para poder fazer o reparo da água. Olha que coisa absurda, enquanto eles não dão autorização, o SAI não pode encostar lá. E tem um fato mais interessante, que numa oportunidade, a prefeitura levou lá para aquela região do 22 de abril, aquele programa O Bairro em Ação, acho que alguns de vocês já ouviram dizer. É uma atividade intensa da prefeitura, que leva lá serviço do SAI, leva serviço do Atende Bem, tira xerox, tira emissão de RG, de CPF para a população, leva atividade lá recreativa. E aí a prefeitura colocou placas indicativas naquela pista, indicando o bairro 22 de abril. O pessoal da Rota da Bandeira foi lá, retirou e deu fim nessas placas, sem avisar ninguém. Então, Edgar, eu entendo, você não está mentindo não, viu? Eu jamais vou dizer isso. Mas a história não é essa, de que eles ficam dizendo que a prefeitura não faz. A prefeitura precisa de autorização, porque eles não permitem mesmo. E na oportunidade, o Hélio teve aqui, o Hélio Nishimoto. Então, e até agora não chegou nada para a prefeitura. Então fica muito difícil você fazer a intervenção num lugar onde os caras não deixam você colocar uma placa. Como é que você vai colocar uma lombada lá? Como é que você vai chegar lá e vai implantar alguma coisa? Então, precisa primeiro, autorização, autorizamos a prefeitura de Jacareí a realizar estudos, tal. A hora que chegar esse documento, você pode ter certeza que o prefeito vai fazer, e está aqui, está escrito pelo secretário de governo. Depois eu até vou deixar na sua mão exatamente o relato do que foi tirado depois daquela reunião que teve aqui. Então, a gente só precisa esclarecer isso, porque você tem uma das melhores intenções, assim como nós também, em resolver o problema daquela sociedade. E é isso que a gente quer deixar claro aqui, tá certo? E indo nessa linha também da questão das discussões que acontecem aqui, a vereadora Rose colocou muito bem, aqui o vereador, ele tem direito de colocar as suas ideias, os seus pensamentos, e aí um é contra o outro, às vezes coincide das ideias serem iguais, e a gente fica muito feliz nisso. Mas aqui também há uma disputa política, não adianta a gente esconder isso. O partido que é contrário, normalmente ele quer atacar o partido que não é dele. Só que eu vejo que o discurso aqui é sempre em cima do município. Agora, as atribuições do Estado, eu não vejo os vereadores que são da situação fazerem esse ataque com a mesma veemência com que fazem ao governo municipal. Nós, por exemplo, hoje reconhecemos uma falha nossa na Santa Casa, que é um problema que nós da bancada viemos cobrando aqui o prefeito há muito tempo, que a gente não aguenta mais a quantidade, a demanda que chega para nós da Santa Casa, acaba atrapalhando o nosso dia a dia aqui, e a gente vê, e infelizmente não conseguimos fazer, mas a gente cobra, e hoje a gente fez aqui inclusive um discurso público contra a atitude do administrador da Santa Casa em proibir a presença dos vereadores lá. Então, quando a gente tem que falar, a gente fala. Mas, por exemplo, as questões do Estado, por exemplo, vamos falar aqui da segurança. A gente vê todo mundo reclamar da segurança, mas a gente não vê os vereadores aqui do partido do governo estadual, eu posso falar agora do Geraldo Alckmin, que foi reeleito, falar que cobram o governador com relação à segurança. A gente vê a porcaria que é a segurança aqui no estado de São Paulo. Mataram um amigo meu lá no Bandeira Branca semana passada. E aí, como é que fica? E outro exemplo, está aqui, né? O Maurício sempre traz aqui o jornalzinho, né? Eu também quero mostrar. Diário de Jacareí de ontem. O município está querendo fazer creche, faz um convênio com o Estado, apresenta as áreas, e há mais de um ano o governo diz que está fazendo um estudo. Quer dizer, nós estamos fazendo a nossa parte, o governo do Estado não faz a dele. Aí você vê um monte de mãe reclamando de falta de creche, aí vem aqui e fala que a culpa é do prefeito. Então a gente tem que ter a coragem de falar a verdade de quem é a culpa. Não estamos aqui falando que é A ou B, mas tem que falar a verdade, porque dá a impressão que o poder público se reside só no município. E é justamente onde a gente tem o menor dos problemas. É o caso do SAMU. Por que o SAMU nosso não está funcionando ainda? Porque diz a regra do SAMU que tem que ser 25 do município, 25 do Estado e 50 do governo federal. Infelizmente o Estado não quer pôr os 25% dele. Fala a verdade. Por que não reconhece isso? Que o governo do Estado de São Paulo é o único Estado que não coloca dinheiro no SAMU. Então, a gente tem que falar a verdade para a população saber, não é feio. Eu falo que a Santa Casa está ruim porque nós temos problema na nossa administração. Tá? Então, a gente precisa esclarecer, porque a função nossa aqui não é enganar vocês. Por isso que eu digo, abram o olho, porque muitas pessoas vão lá agora aproveitar esse momento e vão querer se aproveitar para tirar proveito político, vão prometer um monte de coisa para vocês que não é competência deles fazer, tá certo? E a gente quer deixar isso muito claro, porque a gente sabe muito bem que vocês são pessoas do bem e estão aqui em busca de soluções para o problema de vocês. Eu tinha algumas coisas a mais para falar, mas infelizmente só pediria que colocasse aqui do Dia dos Professores. Dá tempo ainda, técnica?
Só uma homenagem aí ao Dia dos Professores, que é hoje dia 15, o professor que hoje, infelizmente, a gente sabe que é muito desvalorizado, mas nós sabemos também que sem esses profissionais, sem essas pessoas que formam caráter, que formam profissionais, sem eles o país não vai andar. Os outros países, os países asiáticos aí, eles dão um grande exemplo para nós, e eu acho que a gente precisa realmente rever esses conceitos nossos, porque se não investirmos nessa figura que é o professor, dificilmente esse país chegará aonde realmente merece, né? E a gente tem visto aí que as coisas não andam muito bem. Enfim, a gente vai fazer aquilo que estiver ao nosso alcance, tá certo? Muito obrigado, boa tarde a todos.